pessoal, então vamos continuar conteúdinho aí, então vamos química orgânica e hidrocarbonetos. Então hoje a gente vai falar do ciclano. Olha só, ciclano. O que é o ciclano? São os parentes do fulano? Não. Ciclanos são os hidrocarbonetos com cadeia fechada e ligação simples. Quem viu a outra parte de química orgânica, cadeia aberta, vai achar os cíclicos mais fácil ainda, tá bom? Ciclanos tem inúmera aplicação no nosso cotidiano, como tem nos livros de vocês, né? Tem, por um exemplo, compostos cíclicos que podem ser usados com alguns tipos de tecidos. O zíper é uma composição que tem essa composição à base de cíclicos, né? Então, os ciclanos, eles têm na nomenclatura, que é o importante, dar nome, fazer fórmula, aquele negócio, né? Ele tem ciclo e a terminação ano. Claro, dependendo na faculdade, você aprende, por exemplo, além de nomenclatura, você aprende, por exemplo, reações químicas, né? Que a gente vai ver posteriormente também, que daí vai importante em conhecer os ciclos. As propriedades, os ciclos e tudo mais, a gente vai entender posteriormente. Por isso tem que entender todas as funções. Mas então, quando a gente vai estudar os ciclos, a gente vê, por exemplo, dentro da química orgânica mais avançada, a propriedade de ligação dele e a caracterização dentro da análise orgânica instrumental, que se diz. Então é bem interessante ver isso. Mas aqui a gente só aprende muito mais nessa parte inicial a dar nome e fazer a fórmula, como a gente vai vendo ali. Ciclo e terminação ano. Então relembrando com vocês lá, né? Então o ciclo nunca vai ter um carbono ou dois carbonos. Então lá, 3 carbonos é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct e assim sucessivamente, né? Então vamos fazer alguns exemplinhos aqui, ó. Vários exemplinhos, uns 8 exemplinhos para vocês. Esse aqui, olha, você tem que lembrar que cada ponto é um C. Então, C, 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 C. Cada C vai ter suas ligações, mas ali não importa para a gente dar o nome. Então eu tenho quantos C? Ó? 1, 2, 3, 4. Então fica ciclo butano. Ciclo butano. Só isso, gente. Vamos fazer mais um aí desses simplesinhos, né? Para vocês entenderem, para ver se vocês têm alguma dúvida. E esse pentágono, né, professor? Ficou meio tortinho meu pentágono, mas é um pentágono, né? Olha só! Então, cada ponto é um C. Então, aqui é um C, 2C, 3C, 4C, 5C. Fica ciclopentano. Só isso, professor? Só isso, gente. Não tem segredo. Olha só, os ciclanos são assim. Agora, vamos complicar. Sempre o professor arrumando encrenca pra gente. Então, vamos lá. E quando tem o CH3, a gente chama de metil. E quando aparece o CH2 e CH3, a gente chama de etil. Nossa, professor, mas que complicado você arrumar esse negócio pra gente aí. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Tem essas ramificações ainda na cadeia fechada? Claro que tem, gente. Não tem como fugir dela. A química sempre vai ter, a química orgânica, essas ramificações. Então aqui. Quando eu tenho só uma ramificação, é bonitinho. É só dar o nome da ramificação e depois a cadeia fechada, como a gente fazia com cadeias abertas. Então, o CH3 é metil, né? Ó, CH3 é metil. E agora vamos dar nome para o ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, né? Então fica ciclohexano. O ciclohexano é um tipo de solvente também que você consegue encontrar também. Metil, ciclo, só isso, gente.
Vamos fazer um outro aí então. Aqui, ó. Né? CH2, CH3 é o quê? Etil. Etil. E aqui? 1, 2, 3. Ciclopropano. Só isso, professor. Só isso, gente. Agora um detalhe. Quando ele tem duas ramificações, daí pode ser que a gente tenha que colocar a numeração, tá bom? Quando tem duas numerações, a gente coloca. Por um exemplo, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho duas ramificações, as ramificações em duas pontas. Daí é o seguinte, se as duas ramificações forem iguais, tanto faz qual delas começar, tá? Então aqui, ó, começar por essa aqui, 1. Daí eu vou no sentido horário ou anti-horário, no caminho mais perto, para encontrar a próxima ramificação. Então a ramificação tá mais, se eu for no sentido para cima, aqui ó, no sentido anti-horário, eu tenho, olha, 2, 3, 4, 5. Se eu for no sentido horário, 1, 2, já tá aqui, ó. Então o sentido horário para baixo é o que é mais fácil de dar numeração, olha. Então fica 1,2 dimetil. Tá bom? E como tem 5 é ciclopentano. Então o que eu tive que fazer aqui? Eu dei o nome, tá bom? Referente à cadeia para identificar a cadeia. Então eu tive que numerar numera-se quando tem duas ou mais ramificações. Vamos fazer uma maiorzinha ainda para complicar de vez. Eu coloco a regra e escrevo a regra para vocês não ser cicletos. Aqui, gente, então, eu teria que adotar a cadeia, olha só, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um ciclo hexano, isso é tranquilo, né, ciclo hexano, isso vocês conseguem identificar. Mas eu poderia perguntar para vocês o seguinte, essas ramificações que nós temos ali, primeiro ponto, eu numero pela ponta mais próxima da ponta da extremidade, das 6 extremidades que tem no hexágono. Eu começo da que tem mais carbonos ou menos carbonos? Qual a ramificação que é prioritária em cadeias fechadas? Em cadeias abertas, era o que tem mais carbonos. Aqui é o que tem menos carbonos. Então, eu começaria do que tem menos carbonos. Se eu for ver aqui, ó, ficaria 1, 2, 3. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, por aqui vai ser menor também, ó. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre escolho aquela que tem a menor numeração possível, né? E começa a contar se tiver duas ramificações e mesmo número de carbonos. Você adota aquela que tem menor número de carbonos como a primeira, o primeiro ponto a eu numerar do ciclo. Então aqui ó, ficaria 1,4 dimetil. Como vocês lembram, primeiro tem que ser o etil, né? E 2 etil. 2 etil, 1,4 dimetil, ciclo hexano. Às vezes aparece tudo na mesma frase, ainda como alternativa em questões de livros. Aparece lá 2 etil, 4 dimetil, ciclo hexano. Tudo junto, sabe? Pode aparecer? Pode. Vou escrever a regra então aqui, ó. Regra de nomenclatura. Então,
regra, adota-se a nomenclatura indicando ramificação e o nome do ciclo. Em caso de duas ou mais ramificações iguais ou diferentes, que é bem claro, né? Numera-se os carbonos do ciclo, começando pela ramificação com menos carbonos. E adotando qualquer sentido, então pode ser horário ou anti-horário, com a menor numeração possível. Ok, gente, é o que eu expliquei anteriormente, mas olha, vai ser a nomenclatura de cíclicos, indica-se a ramificação e o nome do ciclo. Em caso de ter duas ramificações tanto iguais quanto diferentes, vai ter que numerar. E no caso de numerar, você vai começar pela ramificação com menos carbonos, né? Se tiverem duas diferentes. E depois a gente dá a numeração com o menor número possível, né? Que se eu começasse daqui, ficaria 1, 2, 3, 4. Eu ficaria 1,4 de metil mais 3 etil. Então ficaria errado, tá bom? Ainda eu vou passar para vocês os ciclenos. Ciclenos é rápido, mas mesmo assim dou um tempinho aqui, tá bom? Quase tudo eu tô aproveitando, olha. Né? Aproveita-se tudo. Cicleno, gente, é algo que é bem comum de aparecer, mas mesmo assim, vamos trabalhar com vocês os ciclenos. Faz parte dentro do conteúdo proposto. Bom, então cicleno. O cicleno, ele vai ser um ciclo e ele vai ter ligação dupla, tá bom? Esse é o segredo. Cicleno é ciclo e ligação dupla. Então a gente vai pegar aqui por um exemplo. Como que você sabe que tem uma dupla? Vou colocar aqui uma dupla. Ó. É assim que eu sei que tem uma dupla. Tá? Quando ele tem uma dupla, ele não vai terminar com ano, ele vai terminar com eno. O eno da ligação dupla e o O de hidrocarboneto. Então fica ciclo, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, é um quadrado, né? Então ciclo buteno. Tá bom? Ciclobuteno. Ok? Outro aspecto interessante para nós falarmos. A ramificação. Em casos de ciclenos, eu tenho que numerar mesmo se eu tiver só uma ramificação. Porque a prioridade é começar a contar da dupla, que ela é a função daí. Ramificação é desempate, se lembrem lá, né? Ramificação é só desempate. A prioridade é sempre o número de carbonos, né? Então, sempre vai ter a dupla que é a prioridade para depois as ramificações. Então, aqui a gente faz o seguinte. Ó. Como que eu dou nome para esse camarada? Então, eu tenho que numerar pela dupla.
mas eu tenho que percorrer totalmente a dupla. É um erro que você encontra muito em exemplos do vestibular, exemplos de livros mesmo. Erros conceituais. Então, olha, eu não posso começar aqui 1, 2. Tem que começar da dupla e percorrer totalmente a dupla. Se eu for aqui, ó, no sentido anti-horário, 1, horário. Aqui é o horário. Deixa eu ver. Anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu for por aqui, ó, 1, 2, 3. Então vai ser ó, no sentido horário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Fica então, ó, 3-metil ciclohexeno. Tá bom? Vou fazer mais um para fechar daí. A gente fecha. CH2 e CH3 é o etil. Poderia ter propil, claro. Numera da dupla. Então, posso começar daqui? Não, tem que percorrer. Se eu for para baixo, se eu for começar daqui, eu vou ter que percorrer a dupla. Falei 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3. Menor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no 3 eu tenho o etil. E aqui vai ser o ciclopenteno, porque tem 5. Ok, gente? Então, esses são os segredos dos ciclenos. Voltamos a falar sobre aromáticos, tá bom? Até mais.